A visita do presidente Vladimir Putin à cidade de Kursk, no sudoeste da Rússia, marcou um ponto de virada radical na guerra contra a Ucrânia. Em um discurso direto e sem espaço para interpretações, ele ordenou a eliminação de todos os combatentes estrangeiros envolvidos no conflito. Essa declaração, carregada de um tom firme e resoluto, sinalizou ao mundo que a Rússia estava entrando em uma nova fase, mais agressiva e sem concessões diplomáticas. Durante uma reunião com os principais comandantes militares russos, Putin foi claro: não haveria mais espaço para negociações. A partir daquele momento, as forças russas, sob o comando de unidades especiais, receberam uma missão implacável: caçar e eliminar os mercenários e soldados estrangeiros presentes na linha de frente ucraniana. Essa mudança marcou o abandono da estratégia defensiva inicial e deu lugar a uma postura ofensiva determinada. O Kremlin deixou de se limitar a repelir os avanços ucranianos e passou a atacar ativamente qualquer ameaça à segurança russa, independentemente de sua origem. Para Moscou, a guerra já não era mais apenas contra o governo ucraniano, mas também contra os países ocidentais, acusados de fornecer combatentes estrangeiros e apoio militar direto à resistência da Ucrânia. Kursk, uma cidade com importância estratégica desde o início do conflito, foi transformada em um centro de operações militares. A região, que já era vital para a logística russa, se tornou o epicentro da ofensiva contra forças estrangeiras infiltradas no território ucraniano. A caçada a esses combatentes, muitos deles ligados a alianças militares ocidentais, foi intensificada. Putin deixou claro: não haveria espaço para fuga ou para negociações. A Rússia deixou de se ver apenas como uma defensora de suas fronteiras. Agora, o país se posicionava como uma potência que enfrentava diretamente a influência e a presença militar da Aliança Militar Ocidental. A nova meta ia além de proteger seu território. Envolvia erradicar qualquer presença estrangeira na Ucrânia, vendo esses combatentes como extensões diretas da intervenção ocidental no conflito. Putin, com seu tom rígido e postura de comando, lançou uma série de operações ofensivas destinadas a destruir posições militares ocupadas por aliados estrangeiros da Ucrânia. A mensagem era clara: esta nova fase do conflito não permitiria tratados ou negociações. A guerra, que antes parecia ter uma linha de comunicação aberta para possíveis acordos, agora se tornava um campo de batalha implacável e sem retorno. A transformação estratégica não parou por aí. Kursk não era apenas um ponto de partida. Ela se tornou o símbolo da nova ofensiva. No dia 12 de março, Vladimir Putin fez algo raro. Apareceu pessoalmente no campo de batalha. A presença dele ali não foi só uma demonstração de força, mas uma mensagem direta para seus comandantes e para o mundo. Ele queria deixar claro que estava no controle e que a Rússia não se limitaria mais a conter os avanços da Ucrânia. Agora, o objetivo era expandir a ofensiva para novas áreas. Entre essas novas áreas, a região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, se destacou como alvo prioritário. A inteligência russa identificou que ali operavam grandes grupos de mercenários estrangeiros, enviados por países aliados da Ucrânia. A ordem era clara: eliminar qualquer resistência, não importava de onde viesse. A chegada de novos carregamentos de armas vindos de aliados ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, só acelerou a decisão de Moscou. Para a Rússia, esses envios de armamento eram mais uma prova da intervenção direta do Ocidente no conflito, e a resposta veio em forma de uma escalada agressiva. A estratégia russa deixou de ser defensiva e passou a ser uma campanha de destruição total contra qualquer resistência que envolvesse soldados estrangeiros. As operações ofensivas ganharam velocidade e intensidade. As forças russas avançavam não apenas para segurar territórios, mas para garantir que nenhum soldado estrangeiro permanecesse em solo ucraniano. A missão era clara: neutralizar qualquer força externa que ameaçasse a presença russa na região. Mas a mudança mais brutal foi em relação aos prisioneiros. A Rússia anunciou que a Convenção de Genebra de 1949, que rege o tratamento de prisioneiros de guerra, não se aplicaria aos combatentes estrangeiros. A mensagem era dura e direta: se capturados,
O destino desses combatentes seria selado no próprio campo de batalha. Essa decisão deixou claro que Moscou não via esses soldados como combatentes legítimos, mas sim como mercenários ilegais. Sem direito a negociações ou trocas de prisioneiros, a Rússia mostrava que não reconheceria qualquer tipo de status diplomático para esses combatentes estrangeiros. Era o sinal definitivo de que a guerra tinha entrado em uma nova era, uma era sem misericórdia. Enquanto a Rússia apertava o cerco, a região de Sudza, no sul da Ucrânia, tornou-se outro ponto crucial na estratégia russa. Esse território, com grande importância estratégica, passou a ser uma fortaleza natural para as operações militares. As forças russas sabiam que os mercenários estrangeiros tentariam escapar por essas rotas, então transformaram o local em uma verdadeira armadilha. Campos minados foram implantados ao longo das possíveis rotas de fuga. Mas esses campos não eram apenas barreiras físicas, eles tinham um impacto psicológico. Os mercenários se viam cercados, sem opções viáveis para escapar. O medo de dar um passo em falso e ser dilacerado por uma explosão se tornava uma tortura mental. Além dos campos minados, a Rússia intensificou o uso de sistemas de vigilância avançada e interceptação de comunicações. Os soldados estrangeiros que tentavam coordenar fugas ou pedir reforços eram rapidamente detectados. A resposta vinha de imediato, muitas vezes com ataques aéreos ou bombardeios de precisão. O cerco estava completo. A ideia de que os combatentes estrangeiros poderiam contar com alguma forma de resgate ou troca de prisioneiros também foi desmontada. Antes da escalada russa, havia uma espécie de código não oficial que permitia a troca de prisioneiros, o que dava aos combatentes estrangeiros uma certa sensação de segurança. Mas com a nova postura de Moscou, esse tipo de acordo deixou de existir. Agora, os mercenários não tinham mais a expectativa de voltar para casa. Se fossem capturados, não seriam tratados como prisioneiros de guerra, mas como inimigos sem direitos. Isso não apenas aumentava o pavor entre os soldados estrangeiros, mas também desmoralizava quem ainda pensava em se juntar à resistência ucraniana. Para Moscou, essa estratégia não era apenas militar, era uma jogada política. A Rússia queria mostrar ao mundo que apoiar a Ucrânia com tropas estrangeiras teria um custo alto e irreversível. A intensificação das operações em Kursk e Sudza fez com que a Rússia transformasse a região em um verdadeiro pesadelo para os combatentes estrangeiros. A estratégia era clara. Não se tratava mais de uma guerra tradicional, mas de uma campanha meticulosa para desmantelar qualquer resistência externa. As tropas russas começaram a utilizar métodos mais avançados para rastrear os mercenários. Drones equipados com sensores térmicos e câmeras de alta definição sobrevoavam as áreas de combate dia e noite. Eles não apenas localizavam os alvos, mas também transmitiam coordenadas em tempo real para artilharia e forças terrestres. A margem para a fuga se tornava quase inexistente. Enquanto isso, nas linhas de frente, o avanço russo se tornava mais coordenado e brutal. As forças especiais russas, altamente treinadas para combates urbanos e emboscadas, começaram a liderar operações específicas contra esconderijos, conhecidos de combatentes estrangeiros. As tropas avançavam rápido, cortando rotas de suprimento e isolando os inimigos em pequenos bolsões, sem chance de reforços. Os relatos que começaram a surgir falavam de soldados ocidentais encurralados, sem munição e sem comunicação, sendo forçados a se render, só para descobrir que não haveria rendição possível. A mensagem de Putin ecoava no campo de batalha. Não haveria negociações ou trocas. A guerra psicológica também entrou em cena. Os sistemas de guerra eletrônica russos passaram a interferir nas comunicações ucranianas e ocidentais, deixando as forças inimigas desorientadas, sem informações atualizadas. Muitos combatentes estrangeiros se viram caminhando direto para armadilhas. Moscou queria transformar a presença de mercenários ocidentais em uma mancha política para seus países de origem. Cada baixa de um combatente estrangeiro era amplamente divulgada pela mídia russa, pintando esses soldados como invasores ilegítimos. A narrativa russa passou a reforçar que não se tratava mais de uma guerra contra a Ucrânia, mas sim de um confronto direto contra o Ocidente.
e, mais especificamente, contra a Aliança Militar Ocidental. Esse cenário transformou a linha de frente em algo muito maior do que um simples conflito regional. A Rússia agora não apenas se via como uma potência em guerra, mas como um escudo contra o que chamava de intervenção estrangeira. E para Putin, recuar não era uma opção. A escalada russa, no entanto, não passou despercebida. A cada dia que avançava, as tensões aumentavam, com o Ocidente sendo pressionado a escolher entre continuar fornecendo apoio militar à Ucrânia ou lidar com a crescente ameaça de uma Rússia mais agressiva. O Kremlin, por sua vez, já deixava claro que o envolvimento estrangeiro não seria tolerado. O aumento da pressão internacional foi visível, mas a postura russa se manteve inflexível. Em reuniões com líderes internacionais, Putin reforçou sua estratégia, indicando que a Rússia não recuaria diante de sanções ou críticas. O que estava em jogo para ele era a segurança nacional e a integridade territorial da Rússia, bem como o fim de qualquer interferência externa na Ucrânia. Enquanto isso, a situação dentro da Ucrânia se tornava cada vez mais desesperadora para os combatentes estrangeiros. Aqueles que haviam sido enviados para ajudar a resistência ucraniana estavam agora lutando não apenas contra as forças russas, mas contra o próprio destino. Muitos começaram a questionar suas decisões de se alistar, ao perceberem que estavam em um campo de batalha, onde a vitória não era mais uma opção viável. Os mercenários estrangeiros, que antes acreditavam estar em um conflito, com objetivos claros e possibilidades de resgates ou retiradas, se viam agora presos em uma guerra sem regras. Para Moscou, a guerra não era mais apenas militar, mas uma guerra de narrativas e influências, uma luta pela legitimidade do que estava acontecendo em solo ucraniano. A Rússia queria mostrar ao mundo que sua posição era não apenas defensiva, mas uma reação legítima a uma intervenção estrangeira direta. O futuro da guerra parecia incerto, mas uma coisa era clara: a Rússia não estava disposta a negociar quando se tratava de seus objetivos. A ordem era destruir qualquer presença estrangeira na Ucrânia, seja por meio de força militar, táticas psicológicas ou manipulação da opinião pública. Essa nova fase da guerra não deixava margem para dúvida. A Rússia estava determinada a moldar o futuro do conflito em seus próprios termos. A pergunta agora era: como o Ocidente reagiria a essa nova realidade? A continuidade da guerra e as ações de Moscou mostravam que a guerra ainda tinha muito a revelar. E, possivelmente, um futuro ainda mais sombrio à medida que a Rússia continuava sua ofensiva.